Todas as pessoas sentem um monte de coisas. Por isso é muito legal poder explicar algumas dessas sensações, para tirar dúvida, tirar confusão, porque às vezes a pessoa está com medo de uma sensação boa. Por exemplo, a paralisia do sono, chamada nos meios de projeção astral de catalepsia projetiva. Quando a pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta gritar, não sai som nenhum e os olhos ela não consegue abrir, totalmente paralisada. Então, é uma sensação natural causada pela queda do metabolismo cardiorrespiratório e também das ondas cerebrais, que durante o sono elas vão saindo da vigília para estados alterados ou hipnagógicos em ondas alfa, depois o sono leve em ondas teta e o sono pesado em ondas delta. Então a pessoa acorda num estado alterado, com o metabolismo baixo, as ondas cerebrais mais baixas, ela dá o comando, o corpo não responde. Como ela não sabe o que é isso, e já ouviu falar tantos mitos que pode ser o diabo te agarrando, um espírito obsessor, uma entidade te pisando, eu já vi tanto mito em cima disso, incluindo por parte de estudantes da parte espiritual que não aprofundaram o tema e ficam achando que as paralisias do sono são causadas por obsessores. Não, elas são causadas por situações do próprio metabolismo. E aí uma pessoa acordando nesta condição, se ela souber, ela pode sair do corpo aproveitando esta condição intermediária. Não é que a paralisia do sono causa a saída. A pessoa pode explorar esta catalepsia projetiva para alcançar uma saída durante esse trâmite, esse estado intermediário alterado. Por que eu estou citando esse tema, que eu já falei tantas vezes aqui? Uma pessoa acorda paralisada. Se ela conhece, ela pode ter uma saída do corpo se ela souber lidar com a sensação. Quer dizer, não é um sintoma ruim, é a porta aberta para uma saída do corpo. Mas se a pessoa não sabe disso, ela vai transformar essa sensação num terror noturno, dizendo, olha, me agarraram, olha, eu estava obsidiado, e não era isso. Então, às vezes, um sintoma natural pode ser tomado como algo de terror do mal, e não era. E esta pessoa pode ficar com medo de dormir de novo, ou com medo de ser assediada por uma sensação que não tinha nada a ver. Agora, uma coisa é forçosa eu mostrar para vocês. Durante a paralisia do sono, o campo energético se abre um pouco e os chakras se expandem um pouquinho para fora do encaixe com o corpo humano, principalmente o chakra da testa, que dilata um pouquinho. Neste momento, a pessoa desperta, está num estado alterado da consciência com o chakra frontal um pouquinho para fora do encaixe. Ela vai começar a perceber presenças extrafísicas ou à distância ou no ambiente, e talvez começar a captar sons psíquicos, como se houvesse vozerio dentro do ambiente ou ruídos. Ora, uma entidade extrafísica não consegue normalmente causar barulho ou vozes, porque ela não tem como vibrar ondas sonoras pelo ar, porque ela não tem cordas vocais, ela está desenganada, ela não tem cordas vocais porque não tem corpo humano. Ela pode emanar ondas mentais que se afigura como uma telepatia, uma voz mental dentro da mente da pessoa, mas isso não é igual o som propagado pelo ar. Então a pessoa acorda, está naquela condição alterada e fala assim, meu Deus, o quarto está cheio de gente. E aí de repente ela sai do corpo, não tinha ninguém dentro do quarto. É que no momento que ela está naquele estado transicional, intermediário, ela capta sons psíquicos na mente dela que se afigura para ela naquela condição como se fossem vozes aleatórias. Ou seja, ela está captando o burburinho psíquico da humanidade também adormecida. Por exemplo, uma vez eu estava no meu apartamento no 5º andar, tem um prédio em frente. E eu estava escrevendo um texto, porque é assim, eu durmo 3 da manhã. Então, de manhã eu não funciono muito bem, eu sou lento. E eu deixo para fazer de noite tudo que eu faria de manhã. Eu consigo fazer isso no meu trabalho, trabalhando no computador, faço o meu horário. E aí eu tinha acabado de escrever um texto, fechei os olhos e pensei, será que eu escrevo mais um? Quando eu comecei a sentir um burburinho psíquico dentro da minha mente, como se fosse um vozerio aleatório. Eu falei, caramba, da onde está vindo isso? Nitidamente, minha mente estava sendo invadida por vozerio mental.
surgiu um mentor espiritual do meu lado direito, porque eu fechei os olhos e fiquei mexendo com a energia para ver o que era aquilo. A minha sensibilidade ampliou e era um mentor hindu do grupo dos iniciados, que me ajuda há muitos anos, e ele falou assim: o que você está experimentando é a captação do burburinho psíquico das pessoas que estão dormindo no prédio em frente ao seu. Elas estão dormindo um pouco para fora do corpo, ruminando seus processos mentais, e isso libera caquinhos de formas de pensamento. E você, como fechou os olhos, está sensível, você está captando a onda mental das pessoas adormecidas, 3 horas da manhã no prédio em frente, que estão sonhando ou ruminando ideias. Durante o sono, você está captando isso na tua mente. Agora, se eu não tivesse esse conhecimento, eu diria que estaria cheio de gente ali, e não estava. A mesma coisa na hora da paralisia. Então, muita gente tem a paralisia do sono ou catalepsia projetiva e torna aquilo um terror, quando na verdade é algo natural que ela pode explorar para a melhoria dela mesma. Outra coisa, o Eurico está ali. Suponhamos que tem uma entidade pesada que acompanha ele. Ele não percebe esta entidade. Tá? A arma da obsessão, uma delas é a invisibilidade, porque o agente extrafísico, não sendo percebido pela pessoa encarnada, a pessoa jamais vai poder tomar providência para tirar o cara, se nem acredita, né, Euri, que existe algo ali. Aí o Euri desperta de madrugada paralisado, com a sensibilidade ampliada, e vê o espírito no quarto, Euri. Só que ele já está contigo o dia inteiro, ele não veio porque você está paralisado. E outra, ele não causou sua paralisia. A paralisia é o relaxamento do sono, a queda do metabolismo e das ondas cerebrais. Só que ele, percebendo que você está naquele estado alterado e o vê, ele se aproxima. E o que uma entidade obsessora faz? Toma uma forma horrenda para causar medo, xinga a pessoa, ameaça, diz que vai fazer isso e aquilo e não tem condição de fazer nada daquilo. Mas o espírito sabe que a pessoa não sabe disso. Então acaba explorando o estado alterado da catalepsia projetiva para induzir um processo de obsessão que existia já. Não é a paralisia que causou aquilo e não é o espírito que fez você ficar paralisado. Mas aí a confusão que as pessoas vão fazer, ela acha que o espírito paralisou ela acha que o espírito só veio quando ela estava paralisada. O sujeito já estava, às vezes, desde a outra vida junto com ela. Mas a catalepsia projetiva e a saída do corpo vão levar a culpa, e aí uma pessoa passa a ter medo de uma coisa boa devido à ignorância dela mesma. Fala, eu não quero mexer com isso aí é uma obsessão. E não era. Agora, a obsessão é outro processo que pode acontecer pela atração que uma entidade tem em relação ao que a pessoa pensa, sente e é. É isso que atrai a obsessão. A pobresia da paralisia, da catalepsia projetiva é apenas um dos sintomas, assim como a dilatação da aura, a sensação que você está crescendo, sensação de falsa queda quando você está deitando. Então é importante assinalar essas sensações para vocês e desmistificá-las. Eu tenho essas paralisias do sono desde os 15 anos. Para mim, o que aterroriza muita gente, para mim, é uma porta aberta. Se eu desperto paralisado, eu tenho que me controlar para não ficar feliz demais, nem começar a rir, porque eu já sei que eu vou ter uma saída do corpo. E se você ficar eufórico demais, acelera o batimento cardiorrespiratório e isso tira aquela condição de relaxamento que você estava inserido ou inserida, tá? Outra coisa que pode acontecer durante a paralisia do sono, ou muitas vezes quando a pessoa está emergindo para fora do corpo, por sobre o corpo, é a sensação que o corpo espiritual está dilatando também ou espichando, uma espécie de elongação energética. O Euri está deitado por sobre o corpo estava deitado de lado, ele deitado de lado por cima. De repente ele sente os pés espichando, ou a cabeça espichando para cima, ou os dedos espichando, como se fosse de elástico. Na verdade, o corpo astral é dotado de alta plasticidade. É um campo energético que, quando emerge para fora do corpo, tende a tomar o formato humanoide por uma questão de compressão, já que está encaixado ali durante mais essa vida na Terra. Então, na hora que ocorre a saída do corpo, nem sempre o corpo astral está constituído ou plasmado com a forma humanoide. Pode parecer um vapor
que se solta de todas as partes do corpo e configura a parte humanoide por cima. Pode ser uma massa energética saindo e lentamente tomando a forma humanoide por sobre. E pode ser uma massa energética que não está tão condensada, parecendo que ela espicha para lá ou para cá e dá a sensação de espichamento, e muita gente toma um susto danado com isso, e é também uma condição natural. Euri, pasme, tinha uma pessoa que estudava comigo que ficava com medo da seguinte forma: na hora que ela saía do corpo, o corpo astral tomava uma forma mais energética, não tão humanoide. Então ela se via como se fosse uma massa de vapor com energias dentro. E ela achava que tinha algo errado porque não estava plasmando a forma humanoide. E eu falei: querida, fica tranquila que isso é melhor do que a forma humanoide, uma forma mais energética, está mais sutil. Você está com medo de uma coisa boa. Então, nessa área de fenômenos parapsíquicos, existem muitas sensações projetivas, anímicas, mediúnicas, bioenergéticas, ou ligada à questão da energização dos chakras. E se a pessoa não estudar e não souber o que é tudo isso, ela pode ficar apavorada por uma situação que não tinha perigo.